Aí é muito açúcar, né? Já tá muito doce. Eu já vi no lugar ali que o pessoal tem que falar que ama os alunos, que eles são isso e aquilo. Comigo não tem essa não. Não tem firula, não tem açúcar, não tem doce demais. Boa noite para quem tá online aí. Não, eu tenho admiração por você, uma admiração racional. Muito doce da diabetes e eu já tô velho para ficar com muito doce. Senhores, olha aí a minha amiga Josi ali. Na data da semana passada, na nossa aula 01, nós trabalhamos com conteúdo de ocupação antiga da Amazônia, não foi isso? Isso daí costuma cair muito na Fundação Getúlio Vargas, muito conforme eu trabalhei com vocês. Então, aula 01, nós basicamente trabalhamos os fenômenos relacionados ao século XV até o século quê? 18. A gente viu até a formação da capitania do Mato Grosso e Cuiabá, não foi isso, senhores? Hoje, na aula 02, ela vai ser uma aula menos chata, porque ela envolve um aspecto mitológico da nossa história, que comumente suscita a admiração e até mesmo o medo das pessoas, que são os fenômenos decorrentes da madeira mamoré, cognominada também de ferrovia do diabo. Então, como eu sempre digo, nós já temos a Estrada da Morte, temos a Ferrovia da Morte ou Ferrovia do Diabo, o Rio da Morte, tudo aqui é do quê? É da morte. E a nossa água que a gente bebe é a água o quê? É a água da morte, porque ela vem do Rio da Morte, que é o rio. Exatamente, só não vou falar porque está sendo gravado, né? Mas se eles quiserem que eu faça propaganda, é só mandar um pix agora que a coisa acontece. Então, além disso, a gente vai trabalhar na aula 02 o primeiro ciclo comífero, tá? Conhecido também na prova como o primeiro quê? Ciclo do látex. Eu não gosto de falar em primeiro ciclo da borracha. Por que não gosto de falar em primeiro ciclo da borracha? Porque a árvore que a gente tem aqui, melhorou, Isabela? A Hevea brasiliensis, ela não dá borracha. Ela dá o quê? Ela dá látex, tá bom? A borracha vai ser após o processo de industrialização. Então a gente vai ver o primeiro ciclo comífero. Vamos ver aqui também questões atreladas a questões intermediárias, como por exemplo, a questão da região do Aquiri, ou simplesmente a questão do Acre, tá bom? O que seria essa questão do Acre? Isso aqui nos revela que esse território, que hoje é uma unidade federativa, que é o estado do Acre, não nos pertencia. Pertencia, por sua vez, a quem? A Bolívia. E o brasileiro, do jeito que é esperto, fez o que com essa região? Vampirizou. Tá? Eu vou ser bem honesto, porque tem professor que acaba falando que a gente deveria ter direito sobre o Acre, mas eu acredito que isso daqui foi uma grande vampiragem, uma grande esperteza do Brasil em relação à coitada da Bolívia. Coitado dos bolivianos. É por isso que hoje eles querem roubar a Hilux da gente, roubar tudo acontece por conta do quê? Da questão do Acre. Né? Não é acusando não, mas acontece isso, acontece de rodo. E relacionado à questão do Acre, vocês vão ver também a questão da navegação internacional. A questão da navegação internacional nos rios da Amazônia. Além dessa segunda questão aqui, vocês vão destacar um tratado importantíssimo, que é o Tratado de Ayacucho. Já ouviram falar dele? Quem já ouviu falar desse tratado aqui? Levanta a mão, por gentileza. Tá? Como é que ele pode aparecer também na prova de vocês? Só me diz isso daqui para eu ficar feliz com o nível de leitura dos senhores. Como? Tratado de Ayacucho, conhecido também como Tratado Munhoz Neto. Muito cuidado com isso daqui. E a gente vai ver que ainda tem uma terceira definição para isso. Tem gente que conhece só por esse nome, tem gente que conhece só por esse outro, e a gente vai ver aqui os desdobramentos dessas questões aqui relativa aos fenômenos do século XIX. Então, Tratado de Ayacucho, Tratado de Munhoz Neto, e uma outra questão intermediária, que foi a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Eu tenho certeza que a forma com que vai ser trabalhada aqui essa empresa, ela é completamente diferente daquilo que a maioria das pessoas estão acostumadas a trabalhar. Primeiramente, porque apesar da gente muitas vezes ter crescido aqui, ter conhecido a Amazônia, muita gente acredita que isso aqui foi simplesmente o quê? Um espelho ferroviário, uma linha férrea. Mas na prova dos senhores isso aqui vai aparecer como o quê? Como um consórcio, como um conjunto de empresas. E a gente vai ver que esse conjunto de empresas, ela tem suas fases ao longo do tempo, que remontam, inclusive, fenômenos do século XIX. Então a gente vai ter aqui a fase, tá, de idealização da ferrovia, a fase de idealização da ferrovia. A gente vai ver que antes da Madeira Mamoré and Highway Company, nós vamos ver que existia um consórcio chamado Bolivia Navigation, que era uma pretensão boliviana de dragar os rios Mamoré e Madeira, para que vencessem esses trechos encachoeirados. Além dessa idealização, a gente vai aprender na data de hoje que essa ferrovia, ela já teve a sua primeira fase, ou melhor dizendo, ela teve a sua primeira tentativa de construção. Tentativa fracassada, desgraçada, desculpa o termo, feita por quem? Pela Bolívia. Vai ser a Bolívia que, emparedada pelos Andes, por ter perdido a saída para o mar na Guerra da Independência, que vai necessitar de pedir pinico ao Brasil para quê? Que se pudesse escoar seus produtos até o Atlântico. E vai ser a Bolívia também que, por não ter nada, vai contratar um lobista, vai contratar um europeu chamado quem? Coronel Church, para poder buscar dinheiro lá fora
e que vai pegar emprestado e também não vai conseguir fazer essa obra. Vai se endividar o quê? Várias vezes. Então, primeira tentativa, vocês já vão aqui de fase preliminar pensar em quem? Na Bolívia. Vai ser a responsabilidade da Bolívia e do capital privado tentando o quê? Construir a ferrovia. Na segunda fase, a gente vai ver também que a segunda fase da ferrovia, ela se consolida mediante a ação de um cara que é muito criticado aqui, principalmente pela nossa universidade, mas que foi fantástico em relação à história. Qual é o nome desse senhorzinho? Percival Farquhar. E o Percival Farquhar, que era o homem mais rico do mundo, ele vai construir essa ferrovia em 5 anos. Quase que um Elon Musk da época. Quase que um Pablo Marçal em relação ao que resolver problemas. O problema é esse, não interessa, em 10 dias eu resolvo. Como ninguém sabe. Mas o Farquhar, ele tinha dinheiro para quê? Para contratar quem tinha conhecimento. Esse daqui, de fato, tinha dinheiro. Esse daqui, de fato, era o velho da lancha. Esse daqui não era dublê de rico. Esse daqui fazia acontecer e ele é o responsável, inclusive, pelo surgimento, não do município de Porto Velho, mas da cidade de Porto Velho. Que não se chamava Porto Velho, se chamava o quê? Não. Vou só fazer uma pergunta de novo. Desculpa a intromissão na vida particular dos senhores. Me desculpam. Tô perdoado. Quem nasceu aqui em Porto Velho? Beleza. Então essa daqui é pra você mesmo. Como é que se chamava esse local aqui em 1907? Fundado pelo Percival Farquhar. Anote aí. Porto Velho do Rio Madeira. Porto Velho do Rio Madeira. Tá? Esse não. Isso daqui é o nome da fundação em 1907. Porto Velho do Rio Madeira traduzindo, tá? Mas Porto Velho vai nascer norte-americana, mas com o nome de Porto Velho of the Madeira River. Porto Velho do Rio Madeira. E quem é que vai fundar essa vila ferroviária? Que era a cidade de Porto Velho? Percival Farquhar. O primeiro nome daqui foi Porto Velho do Rio Madeira, ou Porto Velho o quê? Of the Madeira River. Então Porto Velho vai surgir aqui, só para destacar para você, na condição de vila ferroviária. E o edital da Fundação Getúlio Vargas está dando esse destaque para Porto Velho, porque a gente confunde muitas vezes o surgimento da cidade de Porto Velho com a do município, que são duas coisas diferentes. Primeiro foi criada uma vila ferroviária para o quê? Para a própria ferrovia. E posteriormente, vou colocar aqui, ó. E posteriormente, a gente vai ter a criação do município de Porto Velho, que é a circunscrição territorial definida em lei. E aqui não foi por iniciativa americana, foi por iniciativa no parlamentar amazonense, que é nome de praça em Porto Velho, que é o seu Jonatas Pedrosa. Que muita gente nem lembra dele, não faz nem questão de conhecer. Só quer lembrar de quem? Do Percival Farquhar, porque ele apareceu sendo Tony Ramos na Rede Globo. Não foi isso daí na Média Maria? Pior não foi isso, é o Fábio Assunção, seu diretor do Hospital da Candelária, para você ver como esse lugar já nasceu bem. Então cuidado com tudo isso, porque a Rede Globo aqui enfeitou a história, não estude por aquela minissérie, que aquela minissérie ali, ela é mentirosa, mentirosa ao extremo. É mentirosa ao extremo porque o Farquhar, ele trabalhava via home office. Ele nunca veio aqui em Porto Velho, que nem a Globo colocou, tá? Fez nem questão, fundou Porto Velho, fundou o que seria depois Guajará, Jaci, Abunã, e nem veio aqui. Nem veio aqui, trabalhava pelo home office, não é assim que fala? Só mandava o quê? O sinal do Google Meet para poder dar as ordens às pessoas. E o Pix. E bote Pix aqui. Esse daqui não é que nem a gente não, que tá aqui muitas vezes querendo contra-cheque. Esse daqui tinha, de fato, capital. Beleza? Ele era o homem mais rico do planeta. É de 1903, tá? É outra questão intermediária. Não é o mesmo de Ayacucho. O Tratado de Ayacucho, ele é um tratado da segunda metade do século XIX. Mais especificamente do ano de 1867, que vai surgir, inclusive, outros efeitos em 68. O Tratado de Petrópolis é do ano de 1903 e ele faz alusão direta ao quê, pessoal? À compra do Acre. Então, por que eu estou falando tudo isso daqui em questões intermediárias? Porque vocês precisam ter em mente que a madeira mamoré, ela é parte da indenização pelo que nós chamamos hoje de Estado do Acre. O Acre, ele foi comprado. E ele foi comprado por meio do quê? Da negociação do Barão do Rio Branco, e a madeira mamoré foi parte dessa indenização. Além de 2 milhões de libras esterlinas, que daria mais de 2 bilhões hoje. Mas isso daqui que custaria o quê? Uma infinitude de dinheiro. E que a gente vai ver que o Brasil não tinha dinheiro para pagar, mas como a gente é esperto, a gente foi no fiado mesmo. Tá? A gente conseguiu a compra do Acre, e hoje eu duvido que os acreanos queiram ser o quê? Bolivianos. Tá bom? Então isso daqui vai ser trabalhado pra gente, bem como a fase da nacionalização da ferrovia. A gente vai entender que ela, além de uma empresa privada, ela já foi também uma empresa estatal brasileira, e a ditadura militar, quando se impõe aqui em Rondônia, no território federal de Rondônia, vai fazer o quê? Vai erradicar essa ferrovia. E vai criar até um batalhão. Que batalhão é esse? O 5º Batalhão de Engenharia e Construção, que é o 5º BEC. O 5º BEC foi criado tão somente com a finalidade de quê? De desativar a madeira mamoré, atualizar o Tratado de Petrópolis e construir uma rodovia que hoje é problemática demais para a segurança pública. É a rodovia do tráfico de drogas. É a rodovia que dá trabalho para a Polícia Rodoviária Federal,
além da Polícia Rodoviária Federal, para a nossa querida Polícia Militar, para os nossos heróis da Polícia Civil, e que mesmo assim a gente não consegue dar conta desse problema. Que rodovia é essa? 425. Então, olha a associação. Tratado de Petrópolis e sua atualização por meio da rodovia BR 425. É a Porto Velho, Guajará-Mirim. Ou que a prova vai chamar de quê? Abunã, Guajará-Mirim. Aqui nos aproxima da Bolívia. Tá dando para entender aí? Tá tudo tranquilo? Então vamos iniciar. Deixa eu colocar aqui o nosso quadro de forma organizada. Já foi feita aqui a nossa introdução, nosso espelho da aula. Tá? Preste muita atenção que certamente duas questões estarão aqui. Estarão aqui e do nível que a gente vai trabalhar também aqui na data de hoje. Vou colocar aqui, ó, parte 01. Preste muita atenção aqui. Quando a gente está falando nesse fenômeno, e destacando inclusive na prova, infelizmente, muitos alunos pensam que isso foi um fenômeno atrelado ao estado de Rondônia, mas não foi. Por que eu estou falando isso daqui em sede preliminar? Preste atenção. O que a prova vai chamar de primeiro ciclo gomífero, ou primeiro ciclo do látex, não foi apenas um ciclo do quê? Das terras de Rondônia. Isso daqui, ontologicamente falando, foi um ciclo da Amazônia. Aí vem a grande questão. Só me digam certo ou errado. É certo eu afirmar que o primeiro ciclo do látex, que o primeiro ciclo gomífero, ele foi um ciclo ou uma atividade econômica exclusiva da Amazônia brasileira? Por que não? Só porque apareceu exclusiva aí você já acha que é o quê? Alternativa falsa? Mas qual a justificativa para isso? Aí você vai colocar bem grande, porque nós tivemos alguns países detentores de Amazônia também, de bioma amazônico, que vão trabalhar com essa atividade de uma maneira muito intensa. Quais são esses? O Peru e principalmente a Bolívia. Então isso daqui foi ciclo da Amazônia e não foi um ciclo exclusivo da Amazônia brasileira. Perfeito? Inclusive da Amazônia internacional. Esse ciclo da Amazônia, ele vai vislumbrar nesse lapso temporal, de 1870 até o ano de 1910. Olha aqui a complicação que já pode aparecer para ti. 1870 até o ano de 1910, eu já posso inferir alguns problemas em relação à evolução política compreendida nesse tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se alguém perguntar para ti se esse daqui foi o ciclo principal da borracha na Amazônia, tu vai marcar que é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Este ciclo aqui foi mais importante, inclusive, do que o segundo ciclo do látex na Amazônia. Então, qual vai ser o principal ciclo gomífero na Amazônia? Ou principal ciclo do látex na Amazônia? Vai ser o primeiro, que ele vai ser mais demorado. Você vai ter aqui, ó, quase 40 anos de atividade econômica. Quase 40 anos de atividade econômica que vai sair da onde? Vai sair do segundo império do Brasil. Olha o tanto que isso aqui durou. Do segundo império do Brasil até o quê? Até o início da nossa república, especialmente fazendo menção à República Velha, a República Oligárquica, a República aqui do Coronel Jesuíno e companhia. Beleza? Pode falar aí. Do que? Em relação ao quê? Não. Em relação ao ciclo da borracha vai ser o Peru e a Bolívia. O Chile vai entrar na questão da independência da Bolívia. Tá? Participou do quê? Participou de forma indireta, roubando a gente aqui na Amazônia. Eu vou explicar isso para você aqui. Exatamente. Mas preste atenção aqui. Olha esse primeiro momento. Então isso daqui foi ciclo do segundo império até o quê? A República Velha. Em 1910, ele pode chamar isso daqui na FGV de República Velha ou República da Espada. Tá? Que ainda era o período dos militares governando o início republicano aqui no Brasil. Agora preste atenção. Sabendo o período temporal, o lapso temporal desse primeiro ciclo do látex, por que essa coisa ela existiu na Amazônia? Qual foi a sua razão de ser? Como se apresentou e quais foram seus efeitos no que hoje nós chamamos de quê? De Amazônia brasileira. Entre esses fatores que a gente vai ter aqui para o surgimento desse primeiro ciclo do látex, você vai destacar primordialmente fatores internacionais, ou simplesmente vai destacar a esfera internacional, bem como vai destacar o quê? Fatores nacionais ou internos, tá bom? Preste muita atenção aqui agora, que isso daqui cai, isso aqui desaba em prova. Se eu estou falando em século XIX, se eu estou falando em látex, eu posso afirmar, portanto, que um fator fundamental para o surgimento dessa atividade aqui extrativista na Amazônia foi a Revolução Industrial. Vai ser a modificação da mão de obra humana pela maquinização, pela automação, pela revolução trazida pelas máquinas, que vai tirar diversas pessoas do campo até as cidades, que vai impulsionar, sobretudo, essa outra indústria aqui, durante o período do quê? Da Revolução Industrial. Então, a prova pode fazer menção a você diretamente à Revolução Industrial, ou pode fazer de forma mais específica, perguntando se a indústria automobilística, ela serve, por exemplo,
como fomento dessa atividade econômica onde? Na Amazônia. Então pode aparecer de forma o quê? Genérica ou pode aparecer de forma mais o quê? Específica. Então o que eu posso destacar aqui? Eu posso destacar que a Revolução Industrial e que a ascensão da indústria automobilística foi um fator de surgimento para o primeiro ciclo do látex na Amazônia? Sim. Posso colocar outro fator que aparece no livro do professor Marcos Teixeira e que você vai marcar de vermelho aí bem forte no teu caderno. Coloque aí, parece bobo, mas a prova cobra. A invenção da bicicleta. Olha a magrela influenciando a Amazônia aí, ó. A invenção da bicicleta. Onde é que está isso daí, professor? Está no livro do professor Marcos Teixeira. E como a prova hoje, ela não faz referência ao autor que ela vai trabalhar, a gente precisa trabalhar com diversos autores. Mas já vou lhe dar uma dica aqui. Sabe de quem a Fundação Getúlio Vargas indicava, na época que se podia indicar autores? Quem é daqui da Excelência lembra. O autor indicado vendeu livro pra caramba depois disso. Encareceu até a apostila que ele vendia aqui por baixo dos panos. Quem era? Era o professor Francisco Matias. Obra do Matias. Então, se você tiver acesso às obras do Matias, do meu falecido amigo, dê uma olhada nele. Porque a FGV gostava muito de citá-lo. Nessa época vai ser. Beleza? Aí a gente vai ter depois o café, até a era da industrialização. Beleza, é isso que a gente vai colocar. Então destacamos essa primeira parte aí da Revolução Industrial? Sim ou não? Beleza. Destacaram aí a invenção da bicicleta? Beleza. Pode aparecer também para ti, como fator dessa atividade econômica, esse processo, intitulado o quê? Vulcanização do látex. Tá? Essa vulcanização do látex, que pode, tá, aparecer de uma forma um pouco mais complicada, porque os autores divergem em relação à autoria dele. Quem é que pode aparecer para ti como pai da vulcanização do látex? Aí tu vai anotar o nome dele. Charles Goodyear. Charles Hancock. Se não aparecer Charles Goodyear, vai aparecer como o pai do processo de vulcanização, outro cara que também é nome de pneu. Mas eu particularmente gosto mais desse aqui. Tá? Quando sobra dinheiro e dá de comprar, compre Goodyear. Não compre o pneu Hankook. Tá? O Hankook tem qualidade inferior. Então, se não aparecer Charles Goodyear, ele vai fazer referência a quem? Como pai da vulcanização, o Thomas Hankook, que também é nome de pneu. O que seria essa vulcanização aqui? A vulcanização consiste num processo em que se mistura enxofre ao látex. Essa mistura do enxofre ao látex e do processo onde se adiciona energia térmica, calor, faz com que a borracha se torne o quê? Impermeável. Então, resumindo a história, o que é que faz esse líquido branco, essa seiva da seringueira virar o quê? Aquilo que o pessoal da Amazônia chama de pelas de borracha. É o processo de vulcanização. Mas não é a vulcanização da borracha. É a vulcanização do quê? Do látex. Os livros gostam de falar vulcanização da borracha. Mas quando já é borracha, é porque já foi vulcanizada. De forma mais específica, é sempre vulcanização do... que é a mistura do quê? Enxofre, látex, sob uma alta temperatura. Sob a ação térmica da energia, que é o calor. Então, cuidado com isso, tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a parte 2 desse ciclo aqui primordial da borracha. Esse ciclo primordial do látex. Preste muita atenção aí. Isso daqui é questão de prova. Quando a gente está falando em ciclo econômico, tá? Para ele ser ciclo econômico, para ser fase econômica que mereça destaque na história e na geografia, necessariamente ele precisa sofrer 2 fatores. O primeiro fator é o que a gente está estudando em si, que é justamente os fatores relacionados à economia. E um outro fator para ser ciclo tem que ser relacionado ao quê? Vai destacar também de forma bem intensa a migração. Mas não é qualquer migração. É a migração predominante. Migração predominante. E isso daqui até hoje tem efeitos na Amazônia. Até hoje. Se eu fosse perguntar para ti, de uma forma bem simples, qual é o estado mais populoso mesmo da Amazônia na atualidade? O que é que você me responderia? É o estado do Pará. O segundo mais populoso é o estado do Amazonas. E o terceiro mais populoso é o estado de Rondônia. No entanto, a cidade mais populosa e, consequentemente, o município mais populoso da Amazônia é o município de Manaus. É o município de Manaus. Mas o Amazonas é o segundo colocado em população quando a gente analisa o estado. Por quê? Se eu tenho migração predominante, qual vai ser o grupo de brasileiros que vai aparecer aqui de uma forma mais intensa para a Amazônia? De nordestinos. Aqui vem uma dica para você em prova. Toda vez que falar em látex, tu vai lembrar de quem? De nordestinos. Então, isso não foi um ciclo de imigração predominante. Isso daqui foi um ciclo de migração, porque foi dentro do próprio território nacional. Então, nordestino e látex, seja na primeira ou na segunda fase, vai estar sempre relacionado a algum ciclo da borracha. Para toda a época tem o quê? Tem uma migração predominante. E para toda a época tem seus fatores econômicos. Questão clássica de prova.
Clássica de prova. Por que essa migração predominante de nordestinos, ela veio para a Amazônia? Aí você vai destacar isso aqui de uma forma também bem grande no seu caderno. Que caiu, inclusive, na Consulplan, que foi a grande seca, tá? Que vai afligir, que vai desgraçar o Nordeste de 1867 até o ano de quê? 1869. Isso daqui foi um terror humanitário. Isso daqui vai matar centenas de milhares de pessoas para virem forçadas mais tarde, para quem estava vivo, a procurar alguma forma de vida onde? Na Amazônia. Então, para ser ciclo, além de alteração aonde? Na economia, eu preciso ter efeito migratório. E qual foi o efeito migratório predominante para a Amazônia? Foi a migração nordestina. Causada pelo quê? Pela grande seca. Essa grande seca que vai atacar o Brasil aqui no Segundo Império. Essa grande seca que vai matar, tem autor que fala em 100 mil, outros já falam em 200, já vi alguns aloprados falarem até em 400 mil óbitos. É muito óbito? É gente pra caramba que vai morrer de inanição, desnutrição e de efeitos decorrentes da seca. Então esse daqui foi o grande fator pelo qual a gente pode atribuir essa migração massiva de nordestinos para a Amazônia. Só que olha aqui a complicação. Vou colocar aqui, ó. A prova hoje, como eu sempre digo, é prova de implicações. Ela quer que você pense os efeitos decorrentes disso daqui na realidade. O que implica, por exemplo, essa relação do estado do Pará na atualidade com essa migração intensa de nordestinos? Não. O que implica? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não. O que a gente pode relacionar isso daí, como já caiu na FGV destacando. Eu faço uma pergunta para ti. Se você tivesse de vir para a Amazônia, seria mais fácil, vindo do Nordeste, você se colocar no Pará, ou você chegar ao que hoje é o Acre, ou que é o estado de Rondônia? É mais fácil ficar no Pará. Você só vai para o Acre ou para Rondônia se a situação estiver terrível na sua vida. Porque ninguém chega em Rondônia à toa. É verdade. Resumindo a história, professor, não gostei disso. É isso que a prova está falando para você. É isso que a prova está falando. Ninguém procura a Amazônia à toa. Muito menos procura o quê? Aquilo que nós chamamos de Vale Amazônico ou Amazônia Profunda. E essa relação direta, você vai colocar aqui, é justamente por conta do quê? Daquilo que a prova chama de esforço de conquista. Então, por que o estado do Pará, até hoje, é o estado mais populoso da Amazônia? Porque é um estado que exigiu menos esforço de conquista. É mais fácil morar no Pará, é mais fácil chegar no Pará do que você se aventurar onde? Em Rondônia. No que hoje é Rondônia ou no que hoje é o Acre. Tá dando para entender? Tá tranquilo? Quem é o estado mais pobre? Quem dera. Tá? Não. Também não. O estado, tá? Vamos só fazer comparativo de Amazônia. Quando a gente está falando em riqueza, o estado mais rico da Amazônia não é o estado do Amazonas. É o estado do Pará. Rondônia, rapidinho. É o terceiro mais rico da região norte. Terceiro mais rico. Mas todo mundo aqui é pobre igualmente. Não tem estado rico na Amazônia. Nós somos mais pobres até que a mega região nordeste. Somos pobres pra caramba. Tá? Então tira isso da cabeça. Se a prova colocar algum estado da Amazônia como sendo influente no PIB brasileiro, o que você vai colocar? Que é falso. Porque todo mundo aqui é, mas para não falar pobre, você fala que a pessoa é hipossuficiente. Tá? Então somos hipossuficientes pra caramba. Rondônia não dá nem 0,5% no PIB do Brasil. Então se quebrar, a gente morrer, se afogar, pegar fogo, o governo federal quer mais é que a gente morra. A verdade é essa. O que Pará tem de especial? Aqui também, um negócio que a gente disfarça a nossa tragédia. Aqui some até gente... O que acontece lá no Pará porque ele é tão especial? Só voltando à pergunta do colega. Primeiro fator, eles têm um agro mais forte do que o nosso. Segundo fator, eles têm saída para o mar. O estado que tem saída para o mar ganha muito dinheiro com o quê? Com exportação. Fica muito dinheiro e muita carga que sai de outros estados vai para onde? Isso movimenta a economia? Movimenta a economia. Então, além dele ser um estado antigo, além de ter saída para o mar, além de ter uma diversificação econômica maior, eles também possuem uma população maior. Então, isso faz deles o quê? Mais ricos. E nós somos o quê? Ele também é, mas a gente ainda é pior do que ele. Esqueceu o nome. Na hora quando lembrar, é só levantar a mão. Esqueceu? Tá dando para compreender aqui? Então, por que é mais fácil? E por que hoje o Pará é o estado mais populoso da região norte? Por conta de que ele exige menor esforço de conquista. Agora vem aqui o grande detalhe. Parte 3 da nossa prova, do nosso quadro. Preste muita atenção aqui. Olha aqui, minha amiga Antônia. Parte 1, parte 2, parte 3. O funcionamento desse ciclo aqui, ele pegou muita gente. E quando a Fundação Getúlio Vargas cobra isso daí em prova, ela vem fazendo o quê? Separando
os homens dos meninos, como diz aqui um amigo meu, né? O pessoal tenta, professor faz mnemônio, professor faz dancinha, faz cachorro quente, faz um carnaval danado. Chega na FGV, meu irmão, caramba, o que eu vou aplicar aquela simpatia toda? Então, antes da simpatia tem que vir a técnica, preste atenção. O funcionamento dessa atividade econômica teve como sistema isso daqui, ó, o que a prova chama de sistema de aviamento. Aí eu vou complementar, inclusive, a pergunta do colega. O que o Pará tem de especial que nós não temos? E aí, além do Vanderlei Andrade e da Joelma, a gente vai ter isso daqui, ó, a sede desse sistema nessas cidades. Preste atenção aqui. Esse sistema de aviamento, ele é comparado a um sistema de quase escravidão. Como assim, professor, um processo de quase escravidão? Olhe para mim agora, nem anote. E se for anotar, pode anotar com as suas palavras. Preste muita atenção aqui. O que o Pará tem de tão especial? O que Manaus tem de tão especial? Preste atenção. Para a gente compreender, isso daqui demanda tempo. Você vai ter nesse sistema de aviamento o que a gente chama de casas exportadoras ou casas de exportação. Isso daqui é a estrutura do sistema todo, tá? Depois das casas de exportação, em patamar inferior, você vai ter aquilo que a prova pode chamar de casas de aviamento. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Só uma pergunta, para quem está no fundo, consegue enxergar essa letra aí? Cara, não sei se tem uma visão boa aí, meu. Deixa eu só aqui, preste atenção. Deixa eu colocar aqui bem grande, que é para você compreender o que esses estados têm de especial. É isso que eu queria para o início da aula. Vocês terem essa dimensão, que é isso que a FGV vai trazer, tá? É conhecimentos regionais, não é história e geografia de Rondônia somente. Então vai vir aqui as casas de aviamento. Compreendeu essa estrutura? Não vai precisar no próximo curso nem gastar mais dinheiro se matriculando aqui ou no outro curso da concorrência, não. Porque o ideal é que vocês façam o quê? Tenham autonomia. Não escravizá-los vocês aqui com matrícula, não é verdade? Porque vocês precisam passar onde? Na prova. Depende também, né, cara? Vou te levar ele pro garimpo, então. Tá aceitando tudo? Vamos lá. Vamos lá. Depois eu vou contar uma história do garimpo pra vocês. Meu pai defendeu o coitado do rapaz aí, que achou que a mulher dele tava trabalhando de cozinheiro. A mulher ganhando 21 mil reais por mês, depois descobriu que a história era outra. O que aconteceu? Aí, doutor, me ajude, que agora irei preso. Não tava lá. O cara, inclusive, vai lá. Enfim, vamos falar disso aí depois. Preste atenção. Casas de aviamento, e aqui você vai ter o próprio barracão. Muita atenção aqui agora. Olhe para mim. A questão tá aqui, a prova tá aqui, ó. Já tô vendo aí a questão no seu caderno. Já tô vendo você marcar no gabarito. Olhe para mim. Para que serviam, ou qual era a finalidade das casas exportadoras? Exportar. Enviar para o mercado internacional. Principalmente o mercado do quê? Dos Estados Unidos e da Europa. Era aqui que a indústria estava se fortalecendo. Onde é que essas casas exportadoras ficavam geralmente? Primeira delas, você vai ter aqui as grandes casas de exportação vão ficar simplesmente em Belém. E teremos algumas em Manaus. Por que Belém? Porque vai ter proximidade com o Atlântico. E por que Manaus? Porque o Rio Amazonas é um polo de quê? De navegabilidade. É o melhor polo de navegabilidade. Então, de Manaus vai para onde? Beleza. Onde tem exportação? Tem movimentação da economia? Beleza. Então, o que Manaus e Belém tem que nós não temos de especial? Beleza, capacidade de exportação. A prova pode trazer uma brincadeira perigosa para ti. O que eles têm de especial, de novo, que nós não temos? Coloque aí bem grande. Navegabilidade. Navegabilidade. Olha como isso aqui pode aparecer de forma trabalhada. Eles têm navegabilidade. E qual a navegabilidade que eles têm, que nós não temos? É o Rio Amazonas. Esse rio aqui comporta o quê? Grandes navegações, grandes embarcações. E nós aqui chegamos a 25 centímetros na estiagem passada. Eu não sei como a gente não morreu de fome aqui, tá? Mas a situação aqui ficou crítica. Então o que eles têm que nós não temos? Repitam comigo. Até hoje, e já tinha naquela época. Coitado do nosso Rio Madeira aqui. Nosso Rio Madeira tem muita navegabilidade? Não tem. Passou a embarcação maior, ela fica presa na areia. E o coitado vai tentar desatolar e já desaparece por ali mesmo. Esse é o Rio da Morte. Rio Amazonas. Eles têm o Rio Amazonas. Isso aí já é política da ditadura. A gente vai ver isso depois, tá? Eu tô falando, meu amigo, não é à toa. Eu produzi material, essas apostilas, a minha particular, inclusive, para a FGV. Tá? É a linguagem da FGV. Outro detalhe. Qual era a finalidade das casas de aviamento? Coloquem bem grande. Era de dar apoio logístico. Olha aqui a linguagem da FGV. Apoio logístico. O que significa esse apoio logístico? Casa de aviamento, ela fazia justamente o financiamento da viagem dessas pessoas para a Amazônia.
Porque pense no seguinte, o indivíduo que é retirante, aquele que está fugindo da fome, da miséria, da morte por inanição, tu acha que ele vai ter dinheiro para custear a própria viagem? Aí o que ele vai fazer? Ele vai precisar de alguém que o financie. Quem é que financiava a viagem desses coitados na época? Eram as casas de aviamento. Então o financiamento da viagem era feito por elas. E além desse apoio logístico por meio do financiamento das viagens, coloquei também, eles levavam suprimentos para o barracão. Levavam o quê? Suprimentos para o barracão. Onde é que geralmente, olha aqui o colega, qual é o teu nome, colega? O Edson. O que Belém e Manaus tem de especial que nós não temos, além da navegabilidade? Eles tinham casas de... Eles tinham outra coisa, coloque bem grande, que a FGV já colocou. Circulação de moeda. Circulação de moeda. Então, onde geralmente ficavam as casas de aviamento? Em Manaus e Belém também. Olha como Antônia veio de uma cidade aí cheia de dinheiro. Veio pra cá pra trabalhar pelo social, né? Porque já tá com a vida feita, né? Só trabalha pelo social quem já ajeitou a sua própria vida. Preste atenção. Então, Manaus e Belém tinham as casas de aviamento, por quê? Porque também circulava moeda nessas capitais. Pergunta o seguinte, será que existia referência monetária na Amazônia Profunda? A prova vai usar esse termo. Apareceu a Amazônia Profunda, tu vai lembrar do que é hoje. Acre e também Rondônia. Dentro da Amazônia Profunda havia circulação de moeda no século XIX? Agora vem a questão. Quem é que mandava, por exemplo, suprimentos para o barracão? O barracão que ficava onde? No Seringal. Tá? Era casa de... Então aqui chegava comida, chegava roupa, chegava munição e, pasmem, até mulheres para serem comercializadas aqui. Olha o detalhe. Dentro do barracão vai vigorar um outro sistema. Esse sistema aqui, que faz parte do sistema de aviamento, ele não é o aviamento, ele faz parte do sistema de aviamento, é o escambo a permuta. Então o que acontecia aqui? Aqui circulava moeda. Olhe para o quadro, por favor. Me anote agora. Aqui circulava moeda. O indivíduo chegava o quê? Devendo dentro desse seringal ou desse barracão. Chegou devendo o quê? Até a alma. O que ele vai precisar fazer para compensar a viagem? A comida, a roupa que foi paga. Vai ter que trabalhar. Extraindo o quê? Látex. De madrugada, em troca do quê? De alguma coisa que é vendida nesse barracão. Preciso de um gole de pinga. É tanto de látex. Preciso de munição, porque tem uma onça ali rondando ali na hora que eu vou extrair o látex. É tantas pelas de borracha. Sou solteiro, minha mulher morreu no Nordeste. A gente tem mulher também. Custa tantas pelas de borracha. Então isso daqui era o quê? Era o portal do inferno que escravizava o indivíduo por meio da relação de escambo, de troca. Isso daqui um dia o indivíduo pagava? Nunca. E no dia que ele estufasse o que? A crista, que ele chegasse diante do quê? Do dono do seringal e falasse, espera aí, eu não aceito tanto pagar uma dívida que não tem fim. O senhor não aceita, não tem problema. Pode me processar. Cadê a justiça para você? A justiça vai ser a ponta do 38. É um tiro no rosto, se esconde o corpo e não se dá mais nem notícia. Então, na prova, isso daqui veio de forma positiva ou negativa? De forma extremamente negativa. Essas pessoas que vieram para cá vieram para um sistema de quase escravidão. Principalmente aonde? No interior da Amazônia. Outro detalhe, só que um cuidado. Quem aqui tem algum parente que foi soldado da borracha? Teve? Beleza. Primeiro ciclo gomífero está fazendo referência aos soldados da borracha? Toda vez que aparecer soldados da borracha, tu só vai relacionar o quê? Beleza. Muito bem. Uma permuta. Uma troca. E era uma prática que acontecia no interior da Amazônia. Não. Isso daqui era a condição de quase escravidão. Só para comer, não morrer, sem privilégio nenhum, e uma dívida que aonde? Nunca terminava. Onde é que ganhava esse dinheiro? Na exportação e no aviamento. É aquilo que eu digo aos alunos. Tem aluno que fica puto da vida. Não há almoço de graça. Se você está ganhando dinheiro, saiba que seu chefe está ganhando muito mais em relação a você. Sabia disso? Isso se chama o quê? Exploração do trabalho. Porque não faz sentido eu te pagar um salário de 2.000 se tu faz o quê? Uma produção de 2.000. Você tem que produzir muito mais e o salário vai ser sempre da forma menor. E aqui nem salário é. Isso daqui era o quê? Pesado? Pesado. Vamos para a parte 4? Deu para compreender aqui? Beleza. Agora, voltando para essa parte 3 aqui. O que Manaus e Belém possuem de tão especial, Edson? É desse jeito que tu tem que pensar na aula de hoje. Olha aqui, Ítalo. Eles têm de especial aquilo que a prova chama de Belle Époque. Tá? Tem livro que vai chamar de Belle Époque, vai inclusive mudar até a acentuação. O que seria esse Belle Époque? Belle Époque é esse momento áureo da borracha na Amazônia. Bem grande. O florescimento cultural. O florescimento cultural. Aonde? Em Belém e Manaus. Primeiro fator é o que, gente? Florescimento seria a implementação de estrutura para arte.
como é que vai aparecer esse florescimento cultural? Coloque bem grande aqui, ó, nesse Belle Époque. Teatro Amazonas. Essa é a herança do primeiro ciclo da borracha na arte, na cultura em Manaus. Teatro Amazonas. Segunda herança, Teatro da Paz. Que fica onde? Fica em Belém. Não conheço nenhum dos dois, falam que são lindos. Tá? E o Teatro Banzeiros, professor, esquece isso daí, que isso daqui não tem nada a ver com florescimento cultural. Nem cultura a gente tem aqui direito. Tá? É lindo? Olha só. Aonde? Ah, pensei que era esse daqui. Beleza. É Teatro da Paz de Belém. Então, ó, florescimento cultural. Teve florescimento cultural durante o primeiro ciclo do látex? Sim ou não? Quem tem dinheiro consome boa cultura? Em tese, sim. Quem tem muito dinheiro vai perder, por exemplo, cultura com qualquer coisa? Vai fazer o quê? Boas músicas. Músicas que levem à reflexão. Boas bebidas. Boas obras literárias. E qual era o centro cultural da época? Era a Europa. Então, olha o detalhe. Eu posso afirmar também que durante o Belle Époque, durante esse florescimento cultural da onde? De Belém e Manaus. Eu tive uma forte influência da cultura europeia na região? Sim. As moças aqui não se vestiam como o quê? Como adequadas à Amazônia. Quem tinha dinheiro. Porque pobre se veste do jeito que dá, não é verdade? A gente se veste do jeito que dá. Mas quem tinha dinheiro, quem estava o quê? Ligado ao comando dessa estrutura. A família da Antônia, por exemplo. Tá? Que escravizou muita gente. Sim ou não, Antônia? Não assume, não. Vamos lá. As pessoas que tinham dinheiro, que tinham essa influência europeia, as moças usavam o quê? Espartilho. Espartilho é o nome daquilo que amassa a coluna da mulher, aquilo tudo. Deve amassar a caixa torácica, que é uma maravilha. Usavam luvas. Usavam o quê? Aqueles vestidos ali que parece mais o que parece. Não sei o nome, que eu não entendo esse negócio de roupa de mulher. Corsete é o nome? Aperta a mulher que ela fica... Ah, então, quando eu uso cinta, quando eu tomava um negocinho, era espartilho. Vamos lá. Então, se usava tudo isso, usava-se o quê? Chapéu. Usava-se o quê? Sombrinha. Isso daqui é cultura amazônica, gente. Não. Isso daqui é cultura que veio da... A mulher, meu irmão. A mulher devia estar o quê? Pegando fogo, quente pra caramba. Então, isso se chamava Belle Époque. Outro detalhe. O que Manaus e Belém possuem de tão especial? Outra coisa que vai florescer aqui, nessa época. Infraestrutura. Tá? Coloque bem grande aí, ó. A infraestrutura urbana, principalmente. Pode colocar aí bem grande. Infraestrutura urbana. Bem grande. Eletricidade. Há muito tempo ele já tem o quê? Energia elétrica. Para quem tinha dinheiro, tá? Para quem tinha dinheiro. Então vai ter infraestrutura urbana por meio da eletricidade. Segunda coisa. Saneamento básico. Saneamento básico. E coloquem além disso daí o bonde. Vai ter locais aí de Belém Antiga e da Belém Antiga que vai ter a circulação de bonde. E aqui dentro o que acontecia na Amazônia Profunda? Era bala, era escravidão, prostituição e tudo que não. E aqui era o quê? Era infraestrutura. Era o circuito que de peças teatrais. Era tudo aquilo que Manaus e Belém possuem de especial. Beleza até aí? Tá dando para entender, gente? Alguma dúvida até agora? Vamos lá. Então a gente compreendeu por que esse ciclo surgiu, o contexto da época. A gente compreendeu aqui por que tem tantos nordestinos aonde? Na Amazônia. Compreendemos a estrutura do funcionamento dessa economia e o porquê que os estados da região norte são tão desiguais em relação ao quê? A questão de infraestrutura. E do Pará são herdeiros diretos do quê? Do ciclo gomífero. Mas na parte rica do ciclo. A gente ficou somente com o quê? Com a parte pop. Exatamente. É o que sobra. Aqui a ideia é fazer dinheiro aonde? No topo da pirâmide. Compreenderam? Tá dando para fazer esse link aí? Não é para decorar. É para você compreender essa estrutura até hoje. Posso ir para a parte 4? Vamos lá. Preste muita atenção também aqui agora. Parte 4. Vamos lá. Pode falar. Pelo Rio Amazonas até o oceano. Principalmente pelo Amazonas. Exatamente. Ele ia para o Oceano Atlântico, ele ia para onde? Ele ia em direção ao delta do Amazonas. Tá? Vamos lá. Primeira questão intermediária. Que hora já temos aí, por gentileza? Questões intermediárias. Primeira questão intermediária, bem grande que tu vai colocar aqui. A gente só vai passar um pincel, tá? Porque essa história aqui é enorme, que é a questão do Acre. Bem grande. Questão do Acre. Tem até hoje, tem muita seringueira. Só uma atualidade de prova para você. O Acre não é mais, na atualidade, o maior produtor de látex do Brasil. Já cheguei a comentar esse sábado. O maior produtor de látex hoje do Brasil é o quê? É o estado de São Paulo. Só que a borracha paulista, entre aspas, borracha paulista, não é a borracha nativa. Quem levantou a mão aí?
ele termina antes da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, a gente está iniciando o segundo ciclo. A gente vai ver isso aí no segundo ciclo. Calma, 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 que é o próximo capítulo. Preste atenção aqui, pode falar. Aqui não derruba. Como é que se faz isso? É o sangramento. Isso aí já caiu em prova. Parece, pra gente que é da Amazônia, parece um tanto banal perguntar, mas aqui não há derrubada da árvore. Há o quê? O sangramento dela. Caiu, inclusive, na PM do Amazonas. Lá fora o pessoal não entende nada. Como é que vem a borracha? Ele já acha que chega o pneu feito. Eu converso com o pessoal do Sudeste, ele acha que a árvore dá pneu. Porque tem livro que fala que a árvore é o quê? Do ciclo da borracha. Então ele fala, então, meu amigo, já vem logo a árvore com a chancela do Goodyear. Uma cuia vai sangrando, depois ela vai para defumação. Que a defumação vai ser o quê? Que vai produzir a pela por meio do processo de vulcanização. Preste atenção aqui. O que foi a questão do Acre? Essa questão do Acre, ela vai nascer a partir da segunda metade do século XIX e ela vai vigorar até o ano de 1903. O que a Bolívia tem de motivo para nos odiar? Tu vai lembrar disso daqui. Tudo. Tudo. Por que tudo? Porque a Bolívia, a região do Acre, que não é Acre, o nome que se dá verdadeiro é o quê? Aquiri. Mas o nordestino, para não falar Aquiri, ele chamava de Acre. Ela pertencia à Bolívia e era uma região muito rica em quê? Em Hevea brasiliense, que é a seringueira. No entanto, o que o brasileiro, esperto do jeito que é, esperto do jeito que sempre foi, somebody love do jeito que nós somos, o que o brasileiro começou a fazer em relação à Bolívia? Começou a invadir o território boliviano. E eles vão invadir o território boliviano se aproximando por meio de alguns rios. Por meio, por exemplo, se aproximando pelo rio Madeira, tá? Pelo rio Purus, pelo rio Mamoré, aí você vai destacar vários outros, só estou colocando alguns que mais aparecem em prova. Então, como é que o brasileiro, principalmente o nordestino, ele se aproximava da região do Acre? Pelos rios da Amazônia. O Acre era do Brasil? Não era do Brasil. E o que o brasileiro estava fazendo? Estava invadindo essa região. Em busca do quê? De extrair látex. E espertos do jeito que nós somos, tentando simplificar a vida para ganhar o máximo de quê? De vantagem, nós vamos começar a extrair látex numa área que já estava, inclusive, arrendada para os estrangeiros. O que os bolivianos vão fazer? Se o Brasil não consegue controlar essa massa de invasores, não consegue controlar porque eles estão nos roubando, porque os seringais são nossos, nós vamos ameaçar militarmente o Brasil. Olha só, já vem a primeira ameaça da Bolívia, porque o Brasil estava fazendo o quê? Extraindo látex numa região que não era sua, e numa região que a Bolívia, inclusive, já tinha arrendado para os estrangeiros. Espertos do jeito que nós somos, e sem limite, a gente não tem educação, o brasileiro pé da vida vai fazer o quê? Dane-se. A gente vai destruir, inclusive, esses postos que estão cobrando impostos aí. E nós vamos criar uma república dentro da onde? Da Bolívia. Uma república independente do Brasil e do Acre. Para poder fazer o quê? Roubar mais ainda o território que não era dele. Olha só, cara, isso daqui não é surreal. Alguém já ouviu falar em gameleira? Nas árvores gamélias. Tem um rio na região ali do Acre, que ele é conhecido, né, tem uma parte que é de gameleira. E na região da gameleira, o presidente boliviano vai colocar o quê? Correntes para tentar impedir as embarcações brasileiras que diariamente invadiam o quê? A região do Acre. Vai ter um gaúcho, não era acriano, tá? Ele era gaúcho, que vai dar corda para toda essa revolta acriana, que vai matar boliviano, que vai ameaçar o presidente da Bolívia, que vai chamar nordestino, vai trazer bandido de outro canto para tentar fazer uma república, que se chamava o quê? Plácido de Castro. Então quem é o grande herói da revolta acriana? Plácido de Castro. Estão compreendendo a ideia? Tu acha que isso daqui ia ficar barato? Preste atenção. Tu acha que isso daqui seria justo com a Bolívia? Não. Aí o que vai acontecer? Posso apagar bem aqui, gente? Preste muita atenção. Muita atenção que você tem que compreender, você não precisa decorar. Quem foi na tática do decoreba se arrebentou na prova do Tribunal de Justiça. Que a prova hoje ela é de quê? De implicações. É mais racional ainda estudar dessa forma. Professor, se eu poderia ser simpático, fazer um mnemônico. Não tem disso, meu. Você tem que compreender, não precisa decorar. Decorou, meu irmão. Você vai mais tarde ali, você já esqueceu. Ali a parte o quê? Então a gente vai para a parte 5. Deixa eu colocar bem aqui. Parte 5. Aí o que acontece? Bem grande. Tratado de Ayacucho. O Tratado de Ayacucho, tá? Conhecido também como o quê? Tratado Munhoz Neto. Foi um acordo diplomático, foi um documento internacional, assinado por quem? Por esses signatários. Que vai ser o Império do Brasil, o Segundo Império do Brasil, ou seja, a figura de Dom Pedro, que vai estar aqui, Dom Pedro II, e o presidente da... Olha só, o presidente boliviano vai falar nessa época que brasileiro preferencialmente bom é morto. Brasileiro bom é preferencialmente o quê? Morto.
Ele tinha um ódio de brasileiro, meu amigo. E os brasileiros derrubaram até as correntes que tinha no Rio, meu amigo. E estavam roubando, derrubando, e ainda queria o quê? Tomar o país do cara na ponta do revólver. Olha só o que é o brasileiro. Tu vai deixar o teu terreno com o vizinho a partir de hoje, ele vai comprar um revólver e vai te ameaçar. Você vai fazer o que agora? Não é pra dar tiro nele não, pelo amor de Deus, tá? Você vai cuidar do que é? Preste atenção. Ou mata logo, meu irmão, que ameaçar não dá certo não. Ele depois te mata e ainda fica com o terreno. Professor, isso é apologia ao crime. É apenas um exemplo com a... Vamos lá. Quem foram os signatários? O Brasil e a Bolívia. Do que decorreu essa crise humanitária toda, que vai desembocar no Tratado Munhoz Neto ou no Tratado de Ayacucho? Primeiro fator para isso, a invasão do Acre. Invasão do Acre por conta de quem? Por meio dos brasileiros. E vai ter aqui uma outra condição. A ameaça militar da Bolívia. A Bolívia vai ameaçar o Império do Brasil de colocar mais de 2.000 soldados bolivianos aqui perto do que hoje seria Santo Antônio. Ele falou, ou o Brasil resolve essa condição, ou a gente vai mandar mais de 2.000 soldados bolivianos. É a questão da navegação internacional. Isso daqui é o próximo passo disso aqui. Preste atenção, capítulo por capítulo. Não se percam. Por que o Brasil vai assinar esse negócio? Primeiramente, estava invadindo o Acre. Invadindo e o quê? Roubando. Segundo fator, porque a Bolívia vai nos ameaçar militarmente. Colocar milhares de bolivianos aonde? No que hoje seria o município de Porto Velho. Imagina, 2.000 bolivianos, tudo bebo, cheio do pau, armado com revólver aqui, querendo roubar aqui do lado. Ia ser problemático? Demais. Aí a Bolívia vai fazer o seguinte. Isso aqui tinha americano, inclusive, por trás disso, tá? Franceses. A gente vai ver a cobiça internacional. O Brasil vai primeiramente reconhecer os limites territoriais da Bolívia. Só preste atenção agora. Estão me ouvindo bem? Otávio, eu acho que está reduzindo aqui a capacidade de... a força aqui do microfone. Tá alto aí, gente? Tá show? Preste atenção. Se a prova fizer referência ao acordo em que o Brasil reconhece o Multipossidex da Bolívia, ou reconhece que a região do quê? Do Acre é de fato da Bolívia, o acordo que fez o Brasil reconhecer isso no papel, internacionalmente, se chamava o quê? Então é por isso que ele também é chamado de Tratado de Limites. Ou o Brasil assina, ou o Brasil vai ser o quê? Invadido por 2.000 bolivianos. Segunda parte. Por que ele é um tratado de amizade? Porque a partir de então, o Brasil ele passa, além de reconhecer que o Acre de fato é da Bolívia, a Bolívia vai se comprometer em fazer o quê? Se vocês assinarem, nós não vamos invadir militarmente. Porque o negócio do Brasil era o quê? Sudeste, Sul, Nordeste. A gente estava muito distante para movimentar a tropa. Terceiro detalhe. Tá? Esse acordo vai ser uma humilhação para Dom Pedro, de certa forma, porque esse acordo previa o quê? A extradição de brasileiros. O Brasil está colocando em acordo internacional que ele autorize a Bolívia a fazer o quê? A prender e mandar de volta para o Brasil todos aqueles invasores do seu território. Então, na prova, isso daqui pode aparecer como extradição ou pode aparecer também como o quê? Como deportação. O Tratado de Ayacucho, só me escute e diga sim ou não. Portanto, deu direito à Bolívia a deportar invasores brasileiros? Ou aparece o termo deportação, ou aparece o termo o quê? Extradição. Tá dando para entender, gente? Então, olha a questão intermediária. A questão do Acre desembocou na assinatura do Tratado de Ayacucho. Quem eram os signatários? Qual era o ano? O ano de 1800 e... Ele pode colocar isso daqui, 1867, tracinho, 1868. Ele vai ter feito isso daí decorrentes. Não as décadas, quando eu coloco. Tá? Outro detalhe, preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Além da amizade, a Fundação Getúlio Vargas gosta muito de fazer referência ao quê? Ao comércio. O que a Bolívia vai pedir do Brasil? Já que a gente está sofrendo tanto com a invasão de brasileiros e eles estão invadindo o nosso território pelos rios da Amazônia, nós queremos que o Brasil também faça o quê? Nos dê acesso aos seus rios. Então preste atenção. A questão do Acre, numa prova, teve relação com a questão da navegação internacional? Teve. Mas por que ele vai chamar de navegação internacional essa problemática geopolítica? Porque o Império Brasileiro proibia o transporte de cargas de outras nações nos rios brasileiros. O que a Bolívia vai fazer? Já que vocês tiraram casquinha, agora a gente vai tirar casquinha também. Então a gente vai querer acesso aos rios da Amazônia. Só coloca um detalhe, já vou liberá-los. Coloque assim, observação. Tá? Observação. Vou colocar aqui, ó. Essa navegação nos rios da Amazônia, ela vai ser aqui parcial, numa prova. Tá? Tô resumindo a história porque a gente tem 6 aulas aqui. Isso aqui dá um curso de meses mesmo, se for pegar fundo. Então,
por meio do Tratado de Ayacucho e de outros tratados que a gente vai ter, inclusive desde a década de 60 do século XIX, o Brasil autorizou totalmente a navegação internacional, independente de qual tratado aparecer, que ele vai colocar coisa do tempo do Império. Vai ser sempre... Então, se falar que foi total a questão, tá errado. Tá dando para entender? Vamos lá, debate, daqui a pouco a gente volta. Parcial em parte, não vai ser em todos os rios na sua totalidade. Sabe?